grande, ó Pai. Veja só o que Deus faz aqui na igreja, comunidade apostólica da fé em Deus. Jesus disse: onde tiver 2 ou 3 no nome dele, ele está no nosso meio. E nós estamos começando aqui, é o segundo culto, em Mauá, Mas veja, pode ficar de pé mesmo. Veja o que Deus fez na vida desse homem quando ele chegou nesse ministério lá no Anchieta, Mauá. O que Deus fez na sua vida, João Pedro? Você mora aqui em Mauá, né? Eu morava em Ribeirão, e hoje eu moro em Mauá, Quando eu cheguei na igreja, pastor, eu cheguei muito estudado, Porque no passado, uma vida diferente, do que eu vivo hoje. As pessoas erradas no meu caminho, que encontrou, Eu levei, foi assaltado, pastor? Eu levei 4 tiros na perna. Você tomou 4 tiros na perna, você era cobrador de ônibus. Você sofreu um assalto. Eu levei 4 tiros na perna e no braço. Eu fiquei 14 dias internado. E eu não andava direito, porque a perna não trabalha. Na época eu conheci o pastor Oswaldo, eu conheci o pastor no ponto de ônibus, Como se fosse hoje. E o senhor pegou e me convidou para mim estar indo na igreja, Aí eu aceitei o convite, a gente convidou direitinho. E eu comecei a frequentar na igreja, E tinha dificuldade para entrar em banco, para subir no ônibus, para dirigir, não conseguia. Ficou uma barra no seu joelho. Tirou 3, né? 3. Ficou uma barra no joelho. Tirou 3 e ficou 1 no joelho. Aí o médico falou assim que não ia mexer mais, que ia deixar do jeito que estava, E eu fiz terapia, fazia, nada resolvia, Aí quando eu cheguei na igreja, a gente fez a campanha. O pão da revelação. Foi. Aí o pastor pegou, mandou todo mundo orar, Só que eu ficava de joelho, Só que eu não conseguia. Aí quando eu fiquei de joelho, eu vi aquele estrago na perna, os negros tudo no lugar, voltou normal. E hoje eu não ando mais, E eu passo normal no banco, ninguém fala mais nada, fica bem gravado, sabe? Aí eu teria que falar: não, mas aqui eu tenho um projeto de bala na perna. Aí a pessoa que está do lado já pensa: esses caras não prestam, É assim que funciona agora. Você ficou quantos anos com essa bala no joelho? Acho que mais 94 veio curar, depois deu 17, Muitos anos, pastor? Muitos anos, foi. É quase 20 anos, Ela sumiu do seu joelho. Na oração sumiu. Já tá mais. E a perna voltou para o lugar. A perna voltou normal. E eu passava na ortopedista, fazia sessão de terapia, nada acontecia. Aí depois da campanha, fizemos lá. Aí voltou, no outro dia eu falei: pastor, minha perna voltou para o lugar. E eu ando normal, ninguém percebe que eu tenho uma dificuldade na perna. Outra coisa também para o povo entender: você chegou a perder tudo, emprego, tudo. Você chegou a morar na rua, como morador de rua. Aí eu passei uma situação, fiquei 33 anos e 1 dia na mesma empresa, só mudou de Ribeirão para Mauá, Mas aí, década de falência, aí não pagou, Aí foi quando eu conheci ela e eu fiquei desempregado. A família dela falou que não era para pagar aluguel para mim, que não era para me ajudar, para me virar. Mas deu o seguro todo aí. Aí eu entrei em depressão, aí eu fui para a rua, pastor? Não tinha para onde ir. Você foi morar na rua? Foi. Aí eu falei: não quero vir com ninguém mais. Aí eu soltei de tudo, Daí eu fiquei uns dias em Ribeirão, mas aí eu consegui ficar em Ribeirão, só não conhecia. Na estação passava ali, eu estava sentado naquelas muletas ali, aí o cara tocava no braço e falava: não, esse cara não era assim, ele começava a falar, Eu falei: eu vou para Santo André. Aí eu fui para Santo André. Aí eu dormi ali, perto da estação ali, por ali. Aí mandou nós ir para Casa Amarela. Aí eu fiquei um dia lá, não consegui, passei dormindo naquela multidão de gente, lá só gente ruim, você não dorme. Então eu preferi ir à rua. Aí foi quando Você preferiu morar na rua? Fui para a rua. Muitas pessoas ali, usuários de bebida, de droga, quem oferecia, eu até comprava, Porque o pessoal dá dinheiro para você estar na rua. Às vezes você nem pede, o cara vem com R$1, dá R$1, R$2, E comendo. O pessoal dá, a prefeitura dá, passa lá assistência social. E muita gente falava assim: pô, mas eu quero descer essa situação, mas não sabe o que está para trás, Veja para você entender. Aí, hoje você trabalha
trabalha na Suzano Cruz. Não, aí eu peguei, Quer dizer, você saiu da rua? Aí não, eu estava na rua ainda, na rua. Aí falaram com o Valentim, que ia do sindicato, ele é diretor do sindicato, ele me conhecia, e ele pegou e falou assim: o Alves era meu chefe, 10 anos, meu chefe de Ribeirão, me conhecia do meu trabalho, que eu sou um cara correto, as coisas erradas, né? Sou honesto, mas as coisas, né? Aí, pastor, o Patrick falou com o Alves, aí o Alves pegou e mandou me ligar. Aí eu fui lá, só que eu não queria trabalhar, entendeu? Ele me segurou lá e não deixou eu ir embora de manhã. Aí eu fui correr pra ele, porque a situação não tinha roupa, só tinha uma calça só, não tinha mais nada, eu joguei tudo fora. Ela que levou 4 camisetas pra mim e 2 calças, que eu não tinha mais, quando eu falei pra ela que eu estava trabalhando, daí ela me levou lá, essa roupa lá, levou comida pra mim, comida lá, você estava lá. Aí o que aconteceu? Estou em 3 anos, mas Deus foi me abençoando. Já está 3 anos na igreja. 3 anos. Quer dizer, você saiu da rua, Deus te abriu as portas para o mesmo, né? Ficou no poder da empresa Suzano Cruz. Para você entender, pessoal, como Deus está aqui. Aí, hoje você é um morador de rua. Hoje você tem um emprego. Você tem um emprego bom, hoje você tem um carro, no valor, esse carro hoje, quanto te vale esse carro? Uns 45, 50 mil. Aí, a pessoa perdeu tudo, foi morar na rua, hoje tem um bom emprego, hoje tem um carro, tem uma família e está feliz. Estou feliz. Tá. Porque não é fácil não, viu, pastor? João Pedro, tem milagre nesse lugar? Tem porque eu vi, né, pastor? Você me acompanha desde 2017. Eu comecei em 2016, lá na igreja do pastor eu vi pessoas surdo, né? O senhor de 84 anos. 25 anos na mesma igreja, não tinha nem libertação. Tinha libertação. Não falando da igreja, não vou falar. Não, mas é coisa que a gente acompanhou, né? Pessoas que estavam a coluna, um negócio da coluna, se libertou, muitas pessoas desempregadas com um emprego. Você meteu o seu currículo, fumou, Deus vai abrir uma porta de emprego desses dias. Você falou para mim. Amém. Agora aqui, pessoal, João Pedro, aqui tem muita gente que me acompanha, né? Nós estamos começando, né? Estamos começando a semana. O que você fala para esse povo, para mim, para esse lugar aqui? O que tem aqui? Aqui, pastor, tem uma ação de Deus, né? E a pessoa não sai, não entra aqui, não sai do mesmo jeito. Não sai. E outra coisa também, que eu vi também, eu nunca vi uma pessoa desempregada na igreja do Senhor. Nunca. Entra desempregada, falido, mas arruma um emprego, não trabalha, faz libertação. E outras coisas que eu vi, eu pensava que era imagem, mas não, eu vi com ela aqui na pastor. Eu vi os seus olhos. Meus olhos, eu vi essas coisas aí que me fez eu me fortalecer. Amém. Graças a Deus. Entendeu? Então, Pedro, depois eu vou pegar o testemunho que é grande, né? Quem que fez esse milagre? Jesus, né, pastor? Através do pastor Oswaldo, porque se você estava na rua até hoje, porque não tinha uma esperança assim que ia melhorar, não tinha. Se eu falar para o pastor que eu tinha, sei que, pastor, você imaginou, quando você está trabalhando, tem 3 anos, não deve saber, porque todo mundo chamava para você ir, quando você está desempregado, ninguém quer saber, todo mundo abandonou. Mas teve que não te abandonou, que foi ele. Foi. E outra coisa, pastor, esse pega a própria família sua, fala que você está na captação que você quer, e não é, pastor. Você vira a mente com uma forma que você não consegue entender. Pastor, eu saí daqui de Ribeirão, eu fui de pé, de madrugada, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, para Santo André, de pé, você não sei onde eu vou parar. Não tinha, pastor. E aquelas pessoas que me conhecia, que eu já tinha trabalhado, passavam ali só no sinal, mas não paravam. Fiel, né? Mas graças a Deus, que hoje você está trabalhando. Eu passei fome, passei frio. Hoje está trabalhando, tem o seu emprego, tem o seu carro, sua família. Deus é fiel, né? João Pedro, dá um abraço aí e Deus é. Acabou o sofrimento. Cerrou. Se você contar para as pessoas, não acreditam. Não acredito. Mas Deus é fiel, né? Vamos aplaudir o nosso Deus, Ele é fiel. Diga graças a Deus. Diga se Deus é bom.